ela seja nova a cada dia. E tenha certeza, irmãos, por mais que você já tenha ouvido falar, né, no texto, em textos que são pregados, mas essa palavra, lembre-se que ela foi escrita há mais de 2000 anos. E é a mesma palavra, faz o mesmo efeito de ontem, ela faz hoje e fará eternamente. Amém? Nosso Deus é fiel. Aleluia, porque Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe o que é que nós estamos enfrentando, o que é que nós estamos passando. Mas fiel é Deus. Amém? E eu queria assim, né, saudar os visitantes. Eu não sei se está todos os nomes aqui, e o nome que eu citar, e por acaso citar errado, me perdoe, amém? Tá bom? O missionário Jussier, é isso? Fique de pé, em nome de Jesus. E a irmã Elma, a sua esposa, são da Igreja Batista, ali na cidade de Salgueiro, não é isso? Em nome de Jesus. Pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Também temos aqui Joseane, né, está nos visitando também. Eu acho que ela está com a criancinha, foi lá para Val. Amém, Val. Seja bem-vindo, em nome de Jesus, nosso visitante. Amém? Roterdão, é isso? Roterdão, que nome abençoado. Seja bem-vindo, Mara. Roterdão Tomás, é isso? É uma pessoa só, é isso, Tomás? Tomás. Amém. Então tá bom. Simone e Aminadab. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Irmão em Cristo também está nos visitando. Aldenora. Está por aí? Está com a criança lá fora. Amém. Leonina. Está lá fora também. Amém. Roque. Tem esse Roque também aqui? Sim, amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deixa eu ver mais aqui. Dona Leida. Amém. Glória a Deus. Rosilda. Seja bem-vinda também. E Cristina. Amém. Glória a Deus. Já soube que é irmão do nosso amado Diácono Júnior, né? Sejam bem-vindos. A igreja, como é que a igreja diz aos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traga a família. Oi, glória! Amém? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Aleluia. No final eu dou o restante dos avisos. Vamos para a mensagem dessa noite. Olha, tenha certeza. Tenha absoluta certeza que a palavra que o Senhor nos traz nessa noite, ela vai de encontro à nossa vida. Aleluia! Porque aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que nos fez a sua imagem e semelhança, Ele tem cuidado de nós. Aleluia! Ele tem cuidado do seu povo. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Creia tão somente que Deus é o Deus da nossa vida. Não duvide. Esse é o Deus do passado, é o Deus do presente e é o Deus do futuro, aquele que tem preparado a nossa morada. Amém? E nós esperamos um dia estar morando com Ele ali na glória. Louvado seja o nome do Senhor. E eu assim me alegrei muito, né, com o irmão Cícero, quando ele levantou a bengala assim, disse: não é isso que vai me impedir, né, de louvar o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Jesus nos buscar, aleluia, você levar a gente antes, né, de vir buscar a sua igreja, nós vamos ser, irmãos, revestidos, transformados, no corpo glorificado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4:4, ele vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. A situação de Paulo, irmãos, era uma situação difícil, ele estava aprisionado. E ele escreve para os irmãos, animando os irmãos, dizendo: alegres. Alegres, porque não vai ser a circunstância, não vai ser a situação que você está vivendo, que vai fazer com que você
fique triste ou desista, não, mas isso tem que ser motivo de alegria, de glorificar a Deus, de clamar a Deus. Amém? E vendo tudo isso, o Senhor conhecendo a sua igreja, Ele traz uma palavra nessa noite, lá no Salmo 126. Eu gostaria que a igreja abrisse. Pode ficar sentado mesmo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ontem o culto foi uma bênção do Senhor, amém? Senti a falta de muitos irmãos, mas com certeza teve um motivo, né, dos irmãos não virem. Eu sei muito bem disso e Deus muito mais, amém? Salmo 126 diz o seguinte: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enche os leitos do ribeiro do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Se você prestar bem atenção, irmãos, no texto que nós lemos, nós vamos perceber que aquele povo estava numa situação difícil. Mas naquela situação difícil, eles estavam lembrando, o salmista juntamente com aquele povo, estava lembrando o que Deus tinha feito no passado. Tinha tirado o povo do cativeiro, irmãos, e tinha trazido a terra prometida. Eles estavam aprisionados. E o mais interessante é que eles estavam aprisionados e foram libertos, do governo sírio. Porém, aquela libertação não teve nada a ver com uma ação política, mas com uma ação divina, soberana, do Deus Todo-Poderoso, que tinha cuidado e preservado o seu povo. Desde o princípio, Deus tem cuidado do povo, Deus tem escolhido o povo, Deus tem preservado os escolhidos dele, irmão. E aqui naquele momento o povo estava se alegrando, porque o Senhor tinha feito grandes coisas no passado, e por isso eles estavam alegres. Mas eles estavam alegres porque eles estavam lembrando do que Deus tinha feito no passado. Mas também eles clamam para o presente, porque necessitavam de algo, necessitavam de uma restauração, necessitavam de um milagre de Deus naquele momento. Porque, irmãos, porque o passado ele só servia mesmo de lembrança, e saber que o Deus do passado é o Deus que poderia também fazer no presente. E vendo tudo isso, irmãos, aqueles homens ali orando ao Senhor, e diz: Senhor, restaura a nossa sorte. Mas o mais interessante é que eles pedem para que o Senhor restaure a sua sorte, irmãos. E faz também uma alusão à natureza, mais uma vez. O nosso Deus é tremendo, ele se revela assim pela natureza. Ele usa a natureza, ele usa aquilo que ele criou para mostrar como ele é grande e poderoso. E aí ele lembra do deserto, do Negev, o maior deserto da Judeia. Era um lugar seco, árido, sem vida, sol escaldante. E aí o salmista ali, juntamente com aquele povo, diz: Senhor, restaura a nossa sorte como as correntes do Negev. Ele está dizendo assim: Senhor, faz com o teu povo o que tu faz com a natureza. Faz com o teu povo como tu faz aquele deserto seco e árido, quando o Senhor manda chuva, e aí a chuva, a gente sabe que é água, e água traz vida, e tudo era restaurado. O lugar pode estar seco, pode estar sem vida, mas quando há um milagre de Deus, há uma restauração. Há coisas novas para acontecer na nossa vida, e é isso que Deus quer fazer conosco, irmãos. E o Salmo 126, ele vai descrever a vida do povo de Deus em três perspectivas distintas: passado, presente e futuro. E é isso que nós vamos falar nessa noite.
O nosso Deus do passado é o Deus de hoje, irmãos. E é o Deus também do amanhã. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam sim alegres pelo livramento do exílio. E ao olhar para o presente, ele via esse hábito como um deserto. Ao olhar para o futuro, sentia-se desafiado a sair e a semear, ainda que precisasse regar o solo duro com suas lágrimas, na certeza de que voltaria com júbilo, trazendo seus feitos. Estão entendendo, irmãos, o mistério de Deus? Estão entendendo que as pessoas precisam acreditar e crer que esse Deus do passado é o Deus do presente e hoje também, que muda a família, muda a circunstância, muda a situação e traz o homem para a sua presença. Aleluia! Não há nada impossível que Deus não possa fazer. Nada impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos destacar apenas aqui o versículo 4 do texto, a necessidade da restauração da igreja do Senhor. Os tempos passaram, mas a necessidade, lembra que o pastor disse ontem? Mas a necessidade da igreja é a mesma do povo de Deus lá do longe do passado. É a mesma necessidade. Que necessidade é essa? De haver uma restauração na nossa vida, diária, constante, para estarmos na presença do Senhor. Essa restauração, ela tem que ser diária. Esse desejo de ser restaurado, ele tem que ser diário, momentâneo na nossa vida. Não pode ser passageiro. Louvado seja o nome do Senhor. Os tempos passaram, mas a necessidade da igreja são as mesmas do povo de Deus do passado. E vamos destacar aqui 5 verdades. Irmãos, preste atenção. Guarde essas 5 verdades no seu coração. Deus falava a cada dia, a cada momento que eu estava lendo essa semana, esse texto, e meditando. Eu pude ver a mão do Senhor e disse: Senhor, faz também da minha vida. E onde Deus trouxe o pastor de fora, irmãos, porque quando nós buscamos o Senhor em secreto o Senhor se revela. Eu disse: eu preciso de uma palavra vindo do Senhor, porque tu conheces o teu servo. Tu sabes, ó Deus, o que eu estou necessitando. E aí Deus manda o servo dele no momento certo, na hora certa. E aí eu fiquei me perguntando: Senhor, como tu é maravilhoso. Tu sabes todas as coisas, tu é onisciente, tu é onipresente. Essa poça era para ser há 30 dias atrás, mas o Senhor preparou, foi ontem, porque ontem era o dia que o Senhor queria falar comigo de maneira especial. E eu creio que hoje é um dia especial que Deus quer falar através da sua palavra, através dessas verdades, como está em Deus. Porque Ele sabe como a sua igreja está, Ele sabe como o povo dele está. Ele sabe. Em primeiro lugar, o povo tinha saído da onde? Do cativeiro. Mas preste atenção. A primeira verdade é que um passado de glória, ele não é uma garantia de um presente glorioso. Aleluia. O povo saiu do cativeiro, rompeu os grilhões do exílio e voltou para a sua terra depois de 70 anos na Babilônia. Eita Jesus! Por que Deus deixou esse povo 70 anos na Babilônia? Eita glória! É tratando o povo dele. É tratando. É no deserto que o Senhor está ensinando. É na dificuldade que o Senhor está ensinando. É na dificuldade que o Senhor quer suprir. É na necessidade que o Senhor quer que você clame. Porque parece que quando as coisas vai tudo bem, a gente esquece até de Jesus. Não é assim, irmãos. Ou só é com a minha vida. É desse jeito, seres humanos, limitados. Aí Deus bota o povo dele. Olha, eu vou tratar com eles aqui no deserto. Eu vou tratar porque também, mesmo tratando com eles 70 anos, hoje a gente está ouvindo essa palavra e se alegrando. Por quê, irmãos? Porque Deus deu livramento ao seu povo. Aleluia! Deus fez coisas grandiosas e eles estavam alegres por isso.
As nações testemunharam os grandes feitos de Deus na vida deles. Mas a vitória do passado não servia mais para viver vitorioso no presente. Precisavam de restauração. Estavam tão áridos como o deserto. E aí, não morramos no passado. Somos uma igreja, irmãos, histórica. Aleluia! Mas não vivemos apenas da história. Precisamos andar com Deus hoje. Nossa vitória do passado são apenas medidas mínimas do que Deus pode fazer em nossa vida. O que mais me alegra nesse texto é que essa palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela está cheia, recheada de histórias e de homens e de mulheres de Deus que perseveraram e que venceram e que não desistiram e que até hoje nos ensina, nos motiva, irmãos, nos mostra que o Deus que está fazendo no passado é o Deus que fez na minha vida e está fazendo na sua vida e que vai fazer muito mais daqui para frente. Porém, irmãos, a glória do passado, ela só serve apenas de lembrança, de uma medida do que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Você crê nisso? Então, glória a Deus. Glória a Deus. Tenha isso como medida e ver que o nosso Deus, ele é grande e se alegra como aquele povo, mesmo no momento difícil, necessitado de uma restauração, eles clamam a Deus com alegria, sem murmurar. E aí, em segundo lugar aqui, irmãos, a servidão hoje não é motivo de desânimo, mas de clamor. Veja que eles usaram a situação difícil naquele momento, não para murmurar, não para desistir, não para parar, mas lembraram do que Deus tinha feito, se alegraram do que Ele tinha feito e confiando, irmãos, eles fazem essa oração. Preste atenção no texto. A convicção de que Deus é o Deus do passado, do presente e do futuro também. E esse é o Deus que nós servimos. E ao olhar para o presente e ver o deserto instalado nas suas vidas, eles não ficaram rendidos a uma tristeza, de maneira nenhuma, irmãos. Mas aí eles cobraram ânimo para clamar a Deus por restauração. Deus também fez coisas grandiosas com os nossos pais do passado. Aconteceram grandes avivamentos, mas hoje o cenário parece sincero, sem vida. Quando olhamos para os dias de hoje, irmãos, vivemos um verdadeiro caos. Primeiramente na família se destruindo, drogas, álcool, prostituição, homens deixando suas famílias, corrupção, disputa por poder. Não é isso que a gente vê, irmãos. Mas aí eu quero dizer para você, que em meio a tudo isso, o Senhor vai nos fazer prosperar. Porque o nosso governo, ele é divino. O nosso governo é terreno. O nosso governo, ele é celestial. E nós temos um Senhor na nossa vida. E o Senhor, ele conduz os seus escravos. E nós somos escravos de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, a crise vai nos mostrar aqui uma tristeza. A gente vê o caos instalado, a situação difícil na família, na cidade, no estado, e aí isso pode causar uma tristeza. Essa sequidão pode causar uma tristeza, mas não pode ser motivo de desânimo. Tem que ser motivo de clamar ao Senhor e dizer: ó Senhor, restaura a nossa sorte. Aleluia. Eu não sei, irmãos, o que você tem passado. Eu não sei a luta que você tem enfrentado. Eu não sei qual é a dificuldade, mas o Senhor conhece. Está difícil. O problema é impossível. Se alegre no Senhor. E clame também ao Senhor. E essa tristeza, essa sequidão na sua vida, ela possa servir, irmãos, de motivação para clamar a Deus por uma restauração. E dizer: nosso Senhor, restaura a nossa sorte. Aleluia! E aí, irmãos, aquele
olhando para o passado e dizendo: Senhor, nós estamos alegres, mas nós precisamos de uma restauração hoje. Eu sei que tu fizeste na vida do meu irmão, mas faz na minha, Senhor. Essa tem que ser a nossa oração, a nossa petição a Deus. Senhor, tu tem feito, Senhor, porque eu tenho visto, Pai. Eu tenho visto que aquela igreja tem pessoas sendo abençoadas, curadas, restauradas, mas faz assim na minha vida, Senhor. Ó Senhor, restaura a minha sorte, restaura a minha situação, muda essa circunstância dentro da minha casa, muda, Senhor, dentro do meu lar, muda, Deus, porque eu não aguento mais, Senhor. Eu estou alegre sim, mas eu preciso de uma restauração. Não podemos viver somente da história. Nós temos também que viver na história. Nós temos que ser a história também. Nós temos que testemunhar os grandes feitos do Senhor na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Em terceiro lugar, a sequidão, ela é uma obra soberana de Deus. Então, compreender, irmãos, a sequidão não é motivo de desânimo, mas a restauração é uma obra soberana de Deus. Se ela é uma obra soberana de Deus, nem eu e nem você pode mudar a nossa sorte. Só o Todo-Poderoso. E quando está tudo difícil, aí vai ficar impossível. Aí Deus vai e age. Porque ainda quando está difícil, o homem pode resolver alguma coisa. Mas quando está impossível, aí tem que ser um milagre de Deus. E é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. É isso que o Senhor quer fazer na igreja dele, no povo escolhido dele. O salmista clamou: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do deserto. Sabe por quê, irmãos? Não produzimos nossa própria restauração. O remédio para uma igreja enferma não está na suposta cura que o mercado da fé oferece, mas no próprio Senhor. E tem pessoas que vão somente para a igreja buscar somente a bênção do Senhor e não o abençoador. Não vou entrar em detalhes. Precisamos buscar primeiro quem? O reino de Deus e a sua justiça. E se Ele quiser nas outras coisas, Ele vai dar, irmãos. Ele é Deus. Aleluia, Ele vai dar, porque Ele faz uma comparação. O homem é inquieto, ele é insatisfeito. E aí Ele compara o homem com um lírio do campo, com as aves do céu. E ainda diz: tudo vale muito mais do que elas. E eu, contudo, cuido, alimento. Quanto mais vós, homem de pequeno. Obra soberana de Deus. Precisamos compreender e acreditar que o nosso Deus, Ele é presente na nossa vida. É promessa do Senhor estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas está conosco, irmãos, de que forma? Quando nós verdadeiramente temos Ele como Senhor na nossa vida. E quando nós temos Ele como Senhor na nossa vida, a Ele sim se faz presente. Aí a promessa dele se cumpre. Aí Ele cuida de nós. E aí, viu, cairão ao nosso lado, desce ao nosso direito, nem o mal nos atingirá. Por quê? Está contigo. Oh, glória a Jesus. Esse Deus é tremendo. E aí, irmãos, o reavivamento da igreja vem do próprio Deus. Só Ele pode restaurar a nossa sorte. Só de Deus vem nossa cura. Só o Senhor pode levantar um exército poderoso de ossos secos. Deus é a fonte de nossa restauração. Deus é a fonte de nossa restauração. Deus quer restaurar o seu povo. Deus quer fazer nova todas as coisas. Primeiro entregamos nossa vida a Ele, de verdade, e aí esperamos o milagre acontecer. E vai acontecer. Ainda que demore, mas vai acontecer. Em quarto lugar, a restauração, ela é um resultado de quê? De oração. Aleluia! Obra soberana de Deus, mas eu preciso orar, porque a minha comunicação com o Senhor, ela é espiritual.
E aí eu preciso orar ao Senhor. Eu me alegro com os feitos, com o que Ele fez com o meu irmão, o que Ele está fazendo na igreja, e ali eu estou alegre, mas eu preciso orar para que Ele faça comigo. Ele faça comigo. E o mais interessante, que esse povo não pede para o Senhor fazer a mesma coisa não, irmãos. Estão entendendo? Ele faz uma comparação com a natureza. Ele pede para que o Senhor faça o que Ele faz com a natureza, o que Ele faz no deserto da guerra. Quando manda chuva. Aleluia! Deus quer fazer diferente na sua vida. Deus tem coisa nova para fazer. Deus não quer nenhum boneco aqui de fantoche. Deus quer fazer com você. Deus quer que você tenha uma experiência com Ele. Creia na soberania de Deus. Agora ore. E o salmista clamou: restaura, Senhor, a nossa sorte. E aí o fervor espiritual da igreja vem de Deus por meio da oração. E aí, em vez de ficarmos lamentando a nossa condição, devemos dobrar os nossos joelhos e levantar as nossas mãos ao Senhor em profundo clamor e oração e dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte. Sabe por quê? O reavivamento espiritual vem como resposta à oração. E aí, quando o incenso da oração sobe, a restauração desce. E quando nos curvamos diante de Deus, o próprio Senhor nos levanta diante dos homens. E quando a igreja ora, o braço de Deus age no nosso favor. Aleluia! Eita, Deus grande! Aleluia! Quer ver Deus agir? Esteja em unidade, orando a Deus. A igreja orando, o fervor da oração sobe. Eita glória! A glória de Deus desce e o braço do Senhor age ao nosso favor. Oh Deus grande! A mão do Senhor não está estendida nem encolhida, irmãos, que não possam nos abençoar. Deus quer abençoar essa vida. Deus quer abençoar a sua vida. Mas Ele está dizendo assim: olha, ore, busque, faça como o salmista diz. Acredite. Acredite que o nosso Deus é o Deus da restauração. É o Deus que quer fazer coisas novas. E para fazer coisas novas, temos que estar diante dele renovados. Amém? Oh glória! Indique em outro lugar. A restauração, ela é um milagre de Deus. Oh glória! E o salmista roga a Deus para fazer na vida do seu povo o mesmo que faz com quem? Com a natureza. Aleluia! Restaura, Senhor, a nossa sorte com as torrentes do Negueb. E aí o deserto do Negueb, irmãos, é o maior deserto da Judéia, com montes e vales e areias escaldantes. Naquela sequidão estéril, o fenômeno acontece de vez em quando. As chuvas invernais descem. Aleluia! Desce as torrentes, vai abrindo os sulcos das areias, e aí vai trazendo vida naquele lugar, e aí vai trazendo restauração naquele lugar, e aí Deus vai fazendo nova todas as coisas, e aí o milagre de Deus começa a acontecer. Eu começo a acreditar no Senhor, eu começo a buscar o Senhor, eu acredito que é obra soberana de Deus, que é milagre de Deus, e que eu estou orando e que o Senhor está respondendo, porque vai florescer, vai acontecer. Porque a promessa do Senhor é nos restaurar. Amém? Amém? O Senhor quer nos restaurar. O Senhor quer fazer nova todas as coisas na nossa vida. Aleluia! E a igreja precisa da restauração do Senhor. Por isso que eu convido vocês a colocarem em pé nesse momento. Queria que você lembrasse tão somente das 5 verdades. A primeira: um passado de glória não é garantia de presente glorioso. A sequidão hoje não é motivo de desânimo, mas de clamor. A restauração é uma obra soberana de Deus. E a restauração é resultado da oração. A restauração é um milagre de Deus. Eu quero fechar esse momento com o último versículo desse texto, versículo 6.
Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus filhos. Feche seus olhos, Deus. O Senhor que conhece você. O Senhor quem sabe como você tem passado. Traz a lembrança, os grandes feitos do Senhor no passado. Mas Ele está dizendo para a igreja nessa noite: eu sou o Deus também do presente. Eu quero fazer coisas novas. E o Senhor te convida a fazer como salmista e dizer: ó Senhor, restaura a nossa sorte. Ainda, Deus, ainda que a gente tenha regado o solo seco com lágrimas, mas na certeza que voltaremos com a vitória. A tua igreja está presente aqui, Senhor. O teu povo está presente aqui nessa noite. Eu não sei como eles chegaram aqui, meu Deus. Eu não sei como se curva o seu coração. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o Deus da restauração, o Deus que faz nova todas as coisas, está presente aqui nesse lugar. O Deus que quer renovar a tua vida espiritual, física e mental. Ele está aqui nessa noite e dizendo para você: creia, acredite, acredite. Aleluia. Mas está impossível. Clame ao Senhor. Diga para o Senhor assim: Deus, restaura a minha sorte. Ó Deus, como ministro do Evangelho, eu quero pedir, ó Deus, uma bênção sobre a vida desta igreja, sobre a vida daqueles que chegaram aqui nessa noite, Senhor. Muitas das vezes desesperados, pensando, Deus, em desistir, pensando até que não tem mais jeito. Eu possa sair daqui nessa noite restaurado. Restaura, Deus, a tua igreja. Restaura o teu povo, Senhor, nesta noite. Ó soberano Deus, vem com o teu poder em glória, restaurando, Senhor, trazendo alegria, trazendo vida. Ai, Senhor, oh, Espírito, Senhor, a tua igreja necessita de uma restauração. O teu povo necessita de curas. O povo necessita, Deus, de um milagre. Oh, aleluia! Oh, Deus! Oh, soberano! Oh, Deus, que o povo se anime, Deus! Oh, aleluia, Jesus! Aleluia! Continue com seus olhos fechados, adore ao Senhor. E medite na letra do versículo. Aleluia! Oh, aleluia! 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 Oh, Deus! Adore ao Senhor, igreja. Coloque a mão no seu coração e continue com os olhos fechados.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Clama, povo de Deus. Clama a igreja do Senhor. E Ele te ouvirá. Ele te ouvirá. E mudará a sua sorte. Ele fará. Oh, aleluia! Babilônia não é teu lugar. Clama, meu Deus, Ele te ouvirá. Inimigo te libertará. Obrigado, Senhor.